E aí, pessoal, quem está falando aqui é Juliano Teologia de Esquina e hoje nós vamos iniciar nossa primeira série de vídeos intitulado Esquinas da Vida. O objetivo dessa série é trazer reflexões bíblicas que serão conduzidas por mim e também por outros convidados. E antes da gente partir para a nossa reflexão, já quero pedir que você esteja se inscrevendo no nosso canal, esteja curtindo, deixando seu like, compartilhe também com seus amigos, mas também ative o sininho para que você possa receber a notificação quando nós inserirmos um novo vídeo no nosso canal. Então, vamos para a nossa reflexão, que hoje está no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, o versículo 1 até o versículo 5. Eu vou estar usando aqui a versão Nova Almeida atualizada, tá bom? Vamos lá então. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Eis aqui a saudação de Paulo na carta aos Gálatas. Essa saudação, Paulo já está procurando resolver algumas questões específicas. Ele toca primeiramente no assunto do apostolado dele e depois ele retoma para poder voltar ao início do que ele havia ensinado aos Gálatas, que foi o Evangelho. E ele descreve aqui algumas características do Evangelho. Mas antes da gente ver essas características, o que é o Evangelho? O Evangelho é todo o plano de salvação em favor do ser humano realizado por Deus. Então, quando a gente falar Evangelho, está se tratando de tudo aquilo que Deus realizou para a salvação do ser humano. Bem, nessa saudação, Paulo já está procurando resolver algumas questões específicas. A primeira é em relação ao apostolado e a segunda é sobre fazer os Gálatas voltarem para o evangelho verdadeiro ou corrigir o evangelho que eles estavam entendendo que era evangelho. É por isso que Paulo vai dizer no versículo 6 até o verso 9 sobre essa questão de não buscar outro evangelho e que esse outro evangelho na verdade nem evangelho é. Mas para a gente poder dar continuidade e estudar de modo específico essas características do Evangelho, eu preciso responder para você o que é o Evangelho. O Evangelho são as boas novas de salvação. Sim, tudo que Deus realizou para salvar o ser humano está debaixo desse guarda-chuva chamado Evangelho. Então toda vez que a gente fala Evangelho, nós estamos tratando dessa questão de forma específica. Dessas características do Evangelho, uma coisa que é preciso levar em conta é que o Evangelho não é somente algo que foi realizado no passado e que tem esperança para o futuro. O Evangelho ele também é bênção e esperança para o presente. Em tempos como esse que nós estamos vivendo, de pandemia e tantas incertezas, nós precisamos lembrar que o Evangelho ele tem grande relevância para esses momentos. E eu queria estudar essas características que Paulo está deixando aqui e demonstrar para vocês que o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio e é Jesus Cristo. Vamos então aqui novamente para os versos bíblicos que nós acabamos de ler. Aqui no versículo 1, Paulo chama Deus de Pai. Então, a primeira característica que nós temos aqui do Evangelho deixada por Paulo é Deus é Pai. E quando trata do assunto de Deus ser Pai, quem são os filhos? Então aí está a primeira bênção do Evangelho. Nós sermos considerados filhos diante de Deus. E não somente filhos de ter por consideração. Pelo contrário, Paulo em outro momento na carta aos Romanos, no capítulo 8, ele vai tratar e dizer que nós somos filhos por adoção. E quando eu penso na adoção, eu penso que foi uma escolha que a pessoa fez de poder dizer assim, eu quero esse filho para mim. Eu quero amá-lo. Eu quero amá-la. Então o que Deus faz é escolher eu e você para que ele possa amar. Então essa é a primeira bênção do Evangelho. É a relevância dele para hoje. Você é filho e filha de Deus. A segunda característica que o versículo 1 ainda deixa, diz que o que Deus faz. E o que Deus faz? Ressuscita Jesus dos mortos. Mas a ressurreição de Cristo traz esperança para hoje? Porque nós sabemos que
A ressurreição, a promessa de ressurreição, de modo específico, é algo que está mais para o futuro do que para o presente. Mas sabermos que mesmo se morrermos, um dia iremos ressuscitar, traz esperança para hoje, porque a ressurreição dá para cada um de nós um sentido em como nós vamos viver e auxilia nas decisões que vamos tomar. Porque a vida do cristão, ela não está baseada no aqui e agora somente, como se as coisas dessa terra fossem o sentido em si, um fim em si mesma. Na verdade, nós sabemos que estamos de passagem. Nós temos a esperança no porvir. Nós temos a esperança na ressurreição. Por isso que Paulo vai dizer em outro momento na carta aos Tessalonicenses que a tristeza daqueles que creem na ressurreição é diferente daqueles que não creem. Até a nossa tristeza vai ser diferente das outras pessoas. Estamos passando por momentos de angústia, estamos passando por dificuldades, mas o Evangelho traz esperança para hoje por meio da ressurreição de Cristo, porque sabemos que a pior tragédia neste mundo é a morte, e até para a morte nós temos esperança de solução, e essa solução está na ressurreição. Nós vemos aqui outra característica destacada por Paulo no versículo 3. Aqui diz que é a graça e a paz que é da parte de Deus por meio de Cristo. E depois vai dizer o que Cristo fez, que ele entregou a vida dele por nós pecadores e veio para nos libertar da era do mal presente. Então, quando nós olhamos para esse verso, nós percebemos do grande benefício do que é a graça. A graça é recebermos esse dom da salvação em Jesus, ou melhor, não vou nem utilizar a palavra dom, a palavra presente, porque de fato é um presente. É um presente que recebemos de Jesus sem merecermos. Nós não merecemos receber a salvação, mas a recebemos de graça. É um amor que nós não podemos explicar, e é tanto que João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, não tem como nós explicarmos o tamanho desse amor. Simplesmente nós podemos dizer que é de graça. Mas essa graça, ela nos transmite paz. Paz. E como é que vai ser? Como que nós vamos experienciar? Nós queremos experienciar essa paz. Toda vez que você pecar, toda vez que você falhar, infelizmente, falhamos e ficamos muito aquém daquilo que Deus gostaria e deseja do ser humano, nós podemos voltar a nossa vida para Cristo. Ele vai nos perdoar. Nós não precisamos nos esconder, nós não precisamos nos afastar de Deus. Pelo contrário, vamos até Deus e Ele estará sempre disposto a nos perdoar, porque é de graça. É de graça. Nós não fazemos por merecer. Deus já fez todo aquilo que é necessário para a nossa salvação. E é por isso que Ele se entrega por nossos pecados. Não à toa, Isaías já havia profetizado: o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Nós temos paz quando refletimos, quando aceitamos o Evangelho. Entendemos que podemos ter segurança, termos certeza, mas lembrando, o Evangelho não é somente para o futuro, é bênção e esperança para o presente. Meu amigo e minha amiga, eu queria dizer para você hoje que o Evangelho, ele é a bênção e esperança para você nesses dias que estamos vivendo. E quando nós paramos para analisar quem Deus é, que é o nosso Pai, a consideração que Ele tem conosco em sermos filhos, mesmo sem merecermos, em Ele demonstrar e nos conceder esperança por meio da ressurreição de Cristo, em perceber essa obra de Jesus em favor do ser humano, mesmo sendo pecador, nos oferecendo de graça, nos concedendo paz, o único resultado que pode haver é de louvor, é de uma vida de adoração. E é por isso que Paulo, no versículo 5, ele vai dizer: a quem seja glória para todo sempre. Amém. Nós não temos como expressar tamanho amor. Eu acredito que é por isso que Paulo vai dizer, e no momento ele vai dizer que o amor de Cristo me constrange. É constrangedor receber um amor deste tamanho que nós não temos como medir. Mas é de graça, é para mim e é também para você. O que eu queria dizer para você hoje é exatamente que o Evangelho é bênção e esperança para o presente. Lembre-se disso. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio e é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e a gente se encontra no próximo vídeo.
e compartilhe com seus amigos, com seus familiares, essa bênção e esperança para os nossos dias. Até a próxima.